Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Indie Power. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre level design para jogos de plataforma. Se você acompanha o nosso canal, ou melhor, o nosso podcast pelo YouTube, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e também conheça o nosso podcast nas plataformas móveis, como Spotify, dentre outros. Se você escuta o nosso podcast por essas plataformas, saiba que também temos o nosso canal no YouTube, que é o canal Indie Power. Não é escrito canal Indie Power, é só Indie Power. Também siga a gente nas redes sociais, no Facebook, que é só Indie Power. Aí você vai encontrar lá a nossa logo. E também no Instagram. No Instagram é canal Indie Power. No caso vai ser... Deixa eu procurar aqui porque eu não lembro como que é aquele endereçozinho do nosso canal. Então eu vou procurar aqui já que eu estou conectado. Eu não sei se tem underline. Isso. Então é só você colocar lá. @canal_indiepower. Aí você vai encontrar o nosso canal. O nosso perfil no Instagram ainda está pouco movimentado, tem bastante tempo que eu não coloco nada lá, mas eu quero voltar a postar algumas curiosidades, talvez colocar algumas postagens de dicas sobre desenvolvimento de jogos. Bom, eu estou ajeitando ainda essa questão do tipo de postagem que vai ser feito. Mas enfim, acompanha a gente lá. O tema de hoje, né, que é level design em jogos de plataforma. A primeira coisa que precisamos ter em mente é o que é level design e o que não é level design. Muita gente tem a ideia, pela palavra design, que level design é a criação da arte do jogo, mais especificamente dos cenários. Que quando você está ali fazendo a pixel art do cenário, fazendo a modelagem, no caso de jogos 3D, você está fazendo o level design. E não é bem assim. Level design não tem nada a ver com a parte de arte. Não é porque um determinado termo tem design que tem a ver com desenhar, com fazer arte, pixel art, por aí vai. Tem nada a ver. A gente às vezes traduz o design literalmente para desenho artístico, quando na verdade esse design está mais focado em projeto, no projetista, na planta baixa, entre aspas, do que o desenho em si, a parte visual, artística da coisa. Então o termo design, ele tem mais a ver com o projeto técnico, digamos assim, do que com a parte visual. É a mesma coisa o game design, né? O game design não é a área que que trabalha a parte do visual do jogo. O game design, ou o game designer, que é o profissional, né? Game design é a área, game designer é o profissional. Ele planeja o jogo, né? O funcionamento do jogo. Ele é como se fosse um engenheiro. O que o engenheiro faz? Ele tem ali o projeto que ele tem que construir, então ele faz a planta baixa, onde ele vai calcular onde que vai ter as pilastras, o material que vai ser utilizado na construção, onde vai passar os fios, os canos. Ele faz todo esse projeto de engenharia de como vai funcionar o prédio. Ele não lida necessariamente com a estética do prédio, ele lida com a estrutura do prédio, onde vão passar os fios, onde vai passar o encanamento, tudo mais. Apesar que existem alguns engenheiros próprios para a parte elétrica e tal, mas eu estou fazendo uma explicação mais simplificada da coisa. O game design, ele é como se fosse isso, ele elabora o jogo como um todo, não necessariamente desenha ou faz as artes do jogo. A mesma coisa o level designer, que é o profissional da área do level design, que é quem planeja as fases do jogo. Então o level design, o level designer,
ele não está preocupado com as árvores, com o desenho das árvores do cenário. Ele está preocupado com o nível de dificuldade daquela fase, com a distância que o personagem precisa pular para alcançar uma ponta de um precipício ao outro, para ele poder pular por um buraco, um precipício. Ele está mais preocupado com isso, com a distribuição dos inimigos, com o tipo de inimigo que está sendo distribuído ali na fase, porque a intenção do level design é lidar, é fazer um trabalho onde você busca uma boa interação do jogador com o jogo, de tal forma que o jogo fique divertido, a fase fique divertida, que tenha desafio na medida certa, que seja intuitivo e que seja coerente tanto com o jogo quanto com o enredo, ou seja, que faça parte de uma narrativa, porque o level design ele faz parte da narrativa. Vamos pegar, até para entrando um pouco nesse assunto de narrativa, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu acho pertinente falar. Por exemplo, o jogo Rei Leão do Super Nintendo. Muita gente assistiu o filme do Rei Leão, essa nova versão, né? Live action, 3D. Eu ainda não vi, embora eu conheça muito bem o filme da animação original. Se você jogar o jogo ou assistir um gameplay, eu recomendo você assistir um gameplay, porque o jogo é muito difícil, então você vai acabar não pegando muita referência. Se você for pegar as partes do filme, a sequência do enredo do filme, e for pegar as fases do jogo do Rei Leão, do Super Nintendo, eu falo do Super Nintendo porque eu conheço o do Super Nintendo. Se você for pegar a sequência das fases, você vê que o level design, os desafios de cada fase, eles mudam com base no tema daquela parte do filme na qual aquela fase corresponde. Então as músicas, o visual, as dificuldades, os puzzles que têm que ser resolvidos, os inimigos que aparecem, todos eles são coerentes com a narrativa do filme. Então, por exemplo, na primeira fase, que seria ali representando a primeira parte do filme, que seria aquela parte do filme que o Mufasa está ensinando o Simba a caçar, seria mais ou menos aquele pedaço ali. E no jogo você tem inimigos simples, você tem basicamente alguns insetos, tem como que chama? O bicho, camaleão. Na verdade não é nem um camaleão, eu acho, um lagarto, alguma coisa assim, uma iguana, mas talvez seja um camaleão mesmo. Tem porco-espinho. E a fase você tem que ir subindo como se fosse uma montanha. Você vai subindo as pedras. E no final tem uma cutscene, depois que você derrota a hiena. Essa parte da hiena não corresponde muito ali com o enredo, porque não tem hiena logo no início. O Simba não enfrenta hiena nessa parte do filme. Então essa hiena no final não tem muito a ver. Mas ela tá mais ali para preparar o jogador do que para ser de fato representar o que acontece no filme. Mas o jogo é você subindo, escalando ali lá no reino lá que eles vivem. E no final tem a cutscene deles lá em cima, lá na pedra do reino, que é o Simba falando, aquele negócio onde o sol toca, faz parte do nosso reino, tudo mais. É como se aquela fase fosse ele subindo, escalando a pedra do reino para chegar lá em cima e o pai dele mostrar as coisas. Já na segunda fase tem a ver com aquela parte que eles estão indo para o cemitério dos elefantes, que aí tem aquele musical, que tem os animais e tudo mais. E ali dentro dessa fase, tem muitas mecânicas que correspondem... Achei que a música tinha parado.
que correspondem a momentos daquela parte do filme. Então você tem, por exemplo, partes logo ali no início que você tem que pular pelas cabeças da girafa no tempo certo antes delas levantar a cabeça e você cair, que é algo que tem no filme. Então uma cena do filme foi traduzida para uma mecânica de jogo, para um sistema ali que você vai pulando. Das partes dos hipopótamos que ele sobe nos animais também tem isso. Você se pendura, né, balança ali no rabo do hipopótamo e tal. Tem a parte que é a parte mais chata do jogo, que é aquela parte onde eles estão correndo no avestruz, que no filme é o Simba e a Nala, correndo no avestruz e cantando. Tem essa parte no jogo também, que foi traduzido para aquele tipo de mecânica que vai correndo e você tem que abaixar, pular, dar salto duplo. Tem ali os puzzles dos macacos que você ruge para eles, eles mudam de posição. Aí você meio que pula neles, eles vão te lançando para locais diferentes ali da fase. Então eles conseguiram pegar uma cena do filme e certas características, certos pedaços de acontecimentos e traduzir aquilo para jogo. A parte da girafa, a parte do hipopótamo, a parte do avestruz, dos macacos que jogam eles de um lado para o outro. Então tudo isso foi colocado e segue ali a narrativa do filme. Aí chega na próxima fase, que é o cemitério dos elefantes, aí já fica mais sombrio, já tem ali umas mecânicas que até se assemelham com o filme, tem aquela questão de algumas partes escorregar ou passar por algumas partes de osso, algumas plataformas de osso, aquelas plataformas cair, ou ter tipo teias de aranha que ele pode se pendurar. Tudo isso é meio que inspirado nessa parte dessa cena do Simba, que ele está ali no cemitério dos elefantes. Então você tem vários elementos, alguns elementos foram inseridos próprios para o jogo, como por exemplo, nessa fase você tem as hienas, que você tem que enfrentar elas, você enfrenta no início, em alguns outros momentos. Você tem também alguns urubus que ficam voando e te atacam. O urubu não tem no filme, mas faz parte ali daquele ambiente. Não tem no filme, mas é coerente com aquela situação. E também representa, tá ali naquela sequência, né, de acontecimentos do filme, paralelos ali com o acontecimento na verdade, o jogo paralelo com os acontecimentos do filme. Depois tem a parte da corrida ali dos gnus, né, da manada, que já muda totalmente o estilo de jogo, que já deixa de ser plataforma e você vê o Simba correndo, você vê ele de frente, a câmera pegando ele ali, vendo o rosto dele. É como se fosse uma terceira pessoa, só que ao invés da câmera estar nas costas, a câmera está na frente. E vendo os gnus, e de vez em quando alguns passam e você tem que desviar, pular das pedras e por aí vai. Que também é uma mecânica coerente com o filme, com aquela cena do filme. Então você vê essa sacada que eles utilizam de criar fases mecânicas específicas para determinadas fases, tudo de acordo com a narrativa, de acordo com a história, com o enredo que a gente tem ali, né? Tem uma linha do tempo de acontecimentos, cenas do filme, e paralelo você tem uma sequência de fases que anda lado a lado com as cenas do filme, né? Tanto é que depois você tem a fase do Hakuna Matata, tem a parte de quando ele cresce, e quando ele volta para o reino e encontra ele todo desolado, lá todo destruído, sem vegetação nem nada. Então tem tudo isso ali seguindo o script, né? Seguindo o roteiro. Então é uma forma inteligente de se trabalhar o level design. Então o level design ele tem essa importância também na narrativa do jogo. E quando se trata de jogo de plataforma, o level design ele tem que ser muito bem planejado
Porque em jogos de plataforma você tem muitas coisas que podem dar certo e muitas coisas que podem dar errado. Por exemplo, quando você coloca muitos precipícios e inimigos que atiram, por exemplo, fica difícil do jogador desviar dos tiros, derrotar os inimigos e ainda passar por esses obstáculos. Então assim você acaba criando uma parte do jogo difícil. Então você tem que pensar bem, testar, experimentar, ver o que funcionou, o que não funcionou, tirar o que não funciona, manter o que deu certo, porque em jogos de plataforma tem muitas coisas que podem dar errado. Até porque geralmente jogos de plataforma você está sempre pulando de um precipício no outro, e às vezes você pula, você já dá de cara com o inimigo, aí esse inimigo pode atirar, pode ser um que se movimenta aleatoriamente, mas tem muitas coisas que podem acontecer. Não é igual um jogo 3D que você tem muitas possibilidades de distribuição dos inimigos, mas você também tem muitas formas de sair, porque você movimenta em todas as direções. Então, se dois inimigos atiram na sua direção, você pode correr para diversos lados que você quiser. No jogo 2D você só tem direita e esquerda e para cima e para baixo. Então você tem ali um limite, uma limitação de movimentação. Então você reduz as possibilidades de resposta do seu personagem, do seu jogador, né? Porque, por exemplo, ele pulou um precipício, se depara com um inimigo que atira. Aquele inimigo atira, a única opção que ele tem é voltar para trás ou seguir para frente e pular. Então, se ele não tiver numa situação ali adequada, onde que ele tenha tempo e condições de tomar uma decisão rápida, ele pode acabar morrendo ali várias vezes até encontrar a forma correta de passar por aquele local. Isso é muito importante também, porque às vezes você monta o seu level design pensando numa única forma do jogador passar por aquela parte. E em certos momentos isso é interessante, porque você força o seu jogador a descobrir algo, a forma exata de como passar aquele pedaço. Você pode, por exemplo, colocar alguns obstáculos, inimigos, precipícios, combinação desses elementos, de tal forma que, se o jogador não fizer exatamente aquilo que você planejou, como por exemplo pular no local correto, depois desviar e atirar no ponto exato para matar o inimigo, ele não consegue passar. Toda forma diferente que ele tentar fazer, ele vai ser pego de surpresa por alguma coisa. Então é interessante você fazer esse sistema. Você pensar, eu preciso que o jogador pule do ponto A até o ponto B, ele cair aqui, já deu outro pulo, atire para conseguir passar. Se ele não fizer isso dentro do tempo correto, dentro do time correto, ele não passa. Então o jogador vai jogar várias vezes aquele pedaço até descobrir qual é a forma ideal de passar aquele pedaço para conseguir fazer aquilo. Então é válido fazer isso. Só que se cada parte do seu jogo ele tiver que descobrir algo novo a todo momento, o jogo vai ficar muito difícil, porque o progresso vai ser muito lento. Ele passa ali a primeira parte, descobriu como que passa, aí depois vem uma nova leva de inimigos e obstáculos, aí ele vai morrer várias vezes, aí tem que descobrir como que passa, e depois mais pra frente a mesma coisa. Então acaba que o progresso fica muito lento e o jogador não consegue avançar tanto. E agora, se você ainda faz um jogo com muitas fases, aí que a coisa complica, porque, por exemplo, os jogos antigos tinha muito isso, você tinha que se movimentar, você tinha que decorar cada movimento que o personagem tinha que fazer, senão você simplesmente não conseguia passar de fase. Ninja Gaiden tem muito disso. Você tem que saber o time exato de pular, de jogar uma estrela ninja ou de dar um golpe
porque senão não funciona. O jogo é muito rápido, muito frenético e a posição dos inimigos são todas pensadas para poder derrotar o jogador de fato. Então você tem a possibilidade do que você pode fazer e vai dar certo é muito pequena. Então você tem que fazer jogar exatamente de uma determinada maneira, uma determinada forma para conseguir passar. Às vezes um inimigo, um precipício que tem em Ninja Gaiden, se você não cair no local exato que você tem que cair, vem ali um pássaro voando e te derruba. Você tem que cair no ponto exato, pular imediatamente, às vezes, um determinado ponto e já dar uma espadada no ar para derrotar um outro inimigo que acaba aparecendo. Se você não fizer exatamente esse script, não funciona. Então, assim, em certos momentos do jogo é válido você fazer isso, mas toda hora já não funciona. Então eu penso o seguinte: você tem que ter momentos no seu jogo. Você tem ali a fase, sai do ponto A até o ponto B, sua fase de plataforma. É interessante você dividir os pedaços ali, dividir a fase, e cada pedaço você tem um desafio. Ou seja, um desafio maior, um desafio médio. Vai ser um grupinho ali de inimigos ou de obstáculos que você vai colocar em cada etapa ali da sua fase. E é bom você ter entre uma área de desafio, vou chamar de área de perigo. Entre uma área de perigo e outra, você deixa uma área de respiro, de alívio. Porque senão o jogador vai ter que ficar jogando o seu jogo muito frenético, apertando ali os botões rápidos. E no final a mão dele vai estar cansada, os dedos até doloridos. Então assim que acabou de passar uma parte difícil, dá um tempo. Deixa um espaço ali sem muita dificuldade, para o jogador às vezes parar, respirar, pensar como que agora eu vou seguir. Então você faça isso. Momento de ação, partes, de ação, depois ali um pedacinho sem nada, depois mais parte de ação, para não ficar aquela coisa frenética, toda hora um grupo de inimigos aparecendo e o jogador não tem nenhum tempinho ali para ele poder parar, apertar o pause, porque se ele apertar o pause já vai ter um monte de inimigo ali próximos e ele não vai conseguir executar os comandos, soltar o pause e executar os comandos que precisa. Então tem que dar um tempo ali também, você organizar dessa forma. Outra coisa que tem que tomar um certo cuidado, na verdade bastante cuidado com jogos de plataforma, é em relação aos precipícios. Porque o jogo de plataforma você vai ter que fazer precipício, não tem como você fazer na verdade tem, mas não é tão interessante. Você fazer um jogo só linear, que não tem buracos, não tem nada para o jogador, o personagem subir, nem nada. Então, provavelmente vai ter precipício. E você tem que tomar cuidado com eles, com os inimigos que você coloca próximos ao precipício, porque dependendo dos tipos de inimigo que você coloca, o jogador fica muito sem espaço para progredir no jogo. Porque como vai ter muito buraco ali, muitas áreas de precipício e muitos inimigos, acaba que não tem como ele avançar no jogo ao mesmo tempo que tenta derrotar os inimigos. E você tem que tomar cuidado com a distância de um ponto ao outro do precipício. Por exemplo, o meu jogo ele está com muitas partes onde o precipício está muito, muito largo. Então eu preciso fazer alguns ajustes, porque senão o jogador vai precisar chegar bem na beirinha do precipício para conseguir alcançar o outro lado. E isso acaba sendo complicado para o jogador, principalmente o jogador iniciante, ou que não tem tanto costume com esse tipo de jogo. Então a minha ideia vai ser diminuir um pouco esse precipício para poder tornar essa atividade banal, que é pular de um lado para o outro, tornar ela mais fácil, para que não seja tão complicado pular de um ponto para o outro. Vai ter algumas áreas que vai ser um pouco mais difíceis, mas não vai ser tanto, porque a situação do meu jogo é muitas áreas que são difíceis de pular. Então você tem que tomar esse cuidado
Porque senão você vai, o jogador, o personagem vai morrer por coisa boba. Às vezes a parte difícil, que é derrotar os inimigos, ele consegue, mas na hora de pular um precipício, ele não consegue porque está longe demais e ele cai ali. Então é uma morte meio injusta. Até a minha ideia anteriormente era deixar realmente alguns precipícios bem difíceis para que somente os jogadores que fossem realmente bons, bem treinados, conseguissem finalizar o jogo. Mas eu mudei de ideia, porque colocar algum inimigo que seja difícil é uma coisa. Colocar um chefe difícil, porque ser derrotado por algo grande, que é de fato poderoso, como um inimigo ou um chefe, tá ok, tá certo. Agora, ser derrotado por um precipício, que é às vezes 35 pixels a mais de largura, por algo tão pequeno, tão bobo, que é um buraco, eu acho meio injusto você derrotar, deixar o seu personagem morrer só por causa disso. Você pode, por exemplo, fazer o seguinte: você quer colocar um precipício maior para que o jogador tenha que chegar bem na beirinha e pular, para ser bem difícil mesmo. Ao invés de você deixar o personagem morrer ao cair, ao não conseguir fazer isso, faça com que ele tenha que voltar um pedaço da fase e tentar de novo. Então, se ele cair ali daquele precipício, ele não morre, mas ele tem que voltar. Então, o ideal é sempre ele conseguir de primeira, mas se ele não conseguir também, ele não precisa perder uma vida, começar a fase tudo de novo. Então, acaba ficando um pouco mais justo. É um desafio a mais que você coloca, mas não é tão injusto, onde se a pessoa não conseguir, o personagem morre. Então tem que tomar esse cuidado e manter essas plataformas numa distância adequada para você não criar mortes injustas, porque senão o jogador vai se frustrar, porque existe um limiar que você tem que tomar cuidado, uma diferença entre o jogo ser desafiador e divertido e de ser desafiador e frustrante. Porque quando o jogo é desafiador, mas tem como você passar daquilo, e depois que você consegue uma vez e entende como aquilo funciona, e depois consegue reproduzir aquilo, aí tá beleza. Porque é um desafio que, se você treina e descobre como resolver aquilo, você vai sempre conseguir superar aquele desafio, uma vez que você entendeu como que aquilo funciona. Agora, algo que é muito aleatório, ou que um erro simples de apertar o botão no momento, no milésimo exato, aí eu acho um pouco injusto o personagem já morrer de uma vez, como é o caso do precipício, né? Então é diferente de você colocar um chefe difícil, mas que, se o jogador treinar para derrotar aquele chefe, entender como que funciona a mecânica dele, entender como que é como que ele foi, digamos assim, quais são as ações que ele executa e a sequência de ação, ele vai conseguir passar com facilidade, mesmo no princípio ele tendo sido difícil. Agora, no caso do precipício, não. Às vezes você está na correria ali, pulou, caiu, morreu, acabou. Então tem que tomar cuidado. Tomar cuidado também com distribuição de inimigos, porque, deixa eu ver aqui, fui fazer um upload aqui de um arquivo e deu algo errado. Bom, enfim, vamos voltar aqui. Deixa eu olhar aqui o que aconteceu. Depois eu resolvo. Distribuição de inimigos também é algo importante, inimigos e obstáculos, né? Mas acabou que eu já até falei um pouco sobre esse assunto, né? Sobre a questão de você colocar os inimigos
de forma que você vai aprender. Uma coisa importante, né, em level design, tanto em questão de plataforma quanto de inimigos. Sempre que você for colocar um inimigo novo, você tem que apresentar esse inimigo numa situação segura. Suponha que o jogador jogou a maioria das fases, está jogando ali, a maioria das fases tem inimigos simples, que andam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aí do nada, ele chega numa parte do jogo que você colocou 3 inimigos que atiram. Só que como você colocou 3 inimigos que atiram, toda hora que ele chega ali ele morre. Por quê? Porque ele foi apresentado para aquele inimigo, para aqueles inimigos numa situação difícil, que não dá tempo dele entender como que aquele inimigo funciona e como que ele faz para derrotar. Então sempre que você for colocar um inimigo novo numa fase, apresente primeiro aquele inimigo numa situação de facilidade. Por exemplo, suponha que você quer que uma determinada parte do game tenha vários inimigos atirando para todos os lados. Aí aquele inimigo que atira nunca apareceu no game. Você não pode já colocar o seu jogador numa situação difícil com inimigos novos. Você tem que pegar aquele inimigo isolado, colocar ele numa situação mais tranquila, que não tem tantos inimigos, porque aí o jogador vai entender, opa, tem inimigo novo. Como que derrota isso? Quais são as ações que ele executa? E ali, com aquele inimigo sozinho ali, dá para ele poder entender como aquele inimigo funciona e assim derrotar. Eu, por exemplo, no meu jogo, eu tenho inimigos que atiram. Esses inimigos que atiram, eles sempre aparecem das primeiras vezes em situações onde o tiro deles não acertam o personagem. Por exemplo, o jogador da primeira vez, o personagem a primeira vez que vê esse inimigo, o personagem às vezes está numa situação mais alta que o inimigo, então os tiros que vão reto não acertam, ou o personagem está numa situação mais baixa que o inimigo, nunca ali frente a frente. Porque se eu colocar frente a frente, o personagem correndo, depara com o inimigo, atirou, morreu. Eu sempre coloco numa situação que não vai representar nenhum perigo. Porque aí dá tempo do jogador parar, ver como que aquele inimigo funciona, aí depois ele pula naquele local, atira no inimigo e derrota. Nunca vai ser ali de surpresa. Sempre vai ser, o inimigo é apresentado de uma forma que o jogador possa, pelo menos o primeiro, derrotar ele com facilidade e ver como que aquilo funciona e entender que a partir daquele momento tem inimigos mais difíceis. Então tente levar essa ideia também. A mesma coisa com o precipício. A primeira fase do meu jogo não tem precipício. Tem os precipícios, mas eles são, entre aspas, tapados. Porque se o jogador tentar pular de um lado para o outro e não conseguir, ele não vai morrer. Ele vai cair numa outra área, aí ele vai voltar e vai tentar ter que pular novamente. Ele não vai conseguir avançar no jogo sem passar por aquele precipício, sem aprender a pular, mas se ele não conseguir, é só ele voltar um pouco, subir novamente a plataforma e tentar pular. Então, apresente as dificuldades sempre de forma progressiva. Sempre que for ter um inimigo novo, apresente esse inimigo com antecedência. Um obstáculo novo, apresente aquele obstáculo numa situação que ele não vai representar nenhum perigo. Porque se você for só jogando ali de surpresa, o jogador vai ficar morrendo assim à toa, por bobagem. E não tem por que você toda hora ficar matando o personagem. Porque às vezes o jogador já jogou várias fases do seu game, aí chega numa fase, aí ele foi pego de surpresa por algo bobo. Um inimigo simples, mas que ele não esperava aquele tipo de inimigo ainda. E a primeira situação que ele se deparou já foi uma situação complicada. Não teve como ele tomar uma decisão para escapar daquela situação. Aí o seu jogador vai ter que perder uma vida, voltar no início da fase, por causa, às vezes, de um inimigo que nem representa tanto perigo. Ele só foi uma ameaça para o jogador,
pelo fator surpresa. Então tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa do level design que é importante é a distribuição de itens. Distribuir itens é algo que tem que ser feito com cautela, porque senão acontece o seguinte: suponha que seu jogo tenha moedas, tipo Super Mario, acumula 100 moedas, ganha uma vida. Aí numa determinada fase do jogo tem 200 moedas. O que vai acontecer? O jogador vai jogar a fase toda, vai coletar as moedas, vai ganhar 2 vidas. Dessas 2 vidas que ele ganhou, ele vai sacrificar uma, ou seja, ele vai matar o personagem, vai jogar novamente aquela fase, coletar as 200 moedas, ganhar mais 2 vidas. Agora ficou 3. Vai sacrificar uma, vai repetir a fase, pegar as 200 moedas, ganhar mais 2, ficou 4, sacrifica uma, e assim ele vai farmando ali as vidas, né? Quando a intenção é essa, é justamente essa, aí beleza. Você pode ter ali alguma fase, se for o seu objetivo, para que o jogador fique ali adquirindo vidas, moedas, dinheiro, tanto faz, né? Muitos jogos de RPG tem disso, né? Às vezes tem alguma área ali que você pode ficar entrando e saindo dela para você derrotar inimigos e ganhar pontos, moedas, etc. Mas tudo depende do seu objetivo com o jogo, né? Se faz parte ou não da ideia. Se fizer parte, se for o objetivo é fazer isso, então beleza. Mas se você não quer que isso aconteça, que o jogador fique ali acumulando várias vidas, aí você tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes o seu jogo, você não quer, às vezes dependendo de como for o seu jogo, se o jogador tiver um número muito grande de vidas, ele acaba ficando fácil demais. Então você tem que ter um controle do tanto de vidas que o jogador vai poder adquirir para que o jogo não se torne fácil demais. A mesma coisa, recuperadores de energia, né? Se a cada pedaço de fase tiver um recuperador de energia, o jogador não vai se preocupar. Ele vai passar pelos inimigos, não vai se preocupar em tomar dano, porque vai passar um pedaço e vai ter algum item para ele poder recuperar energia. Então acaba a preocupação do jogador. Então você tem que ter uma certa escassez de itens para que o jogador tome cuidado, porque se for muito fácil, ele não vai ficar preocupado. É igual quando você coloca códigos no jogo para poder recuperar energia. Quando você coloca isso, você sai atropelando tudo de qualquer forma, porque você sabe que não vai perder energia. É só você seguir o jogo ali que não tem problema nenhum. Você não vai morrer. Porque como não tem esse senso de escassez, de tomar cuidado, você perde aquela cautela ao jogar e o jogo acaba ficando fácil também, né? Então tem que tomar cuidado com a distribuição de itens também. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, fale sobre o nosso podcast com seus amigos que gostam de desenvolvimento de jogos ou que têm interesse, que está começando ou que já tem um tempo dentro dessa área. E é isso aí. Se inscreva no nosso canal, assine o nosso podcast lá nos aplicativos e conheça também o nosso site indiepower.com.br, porque lá tem vários conteúdos interessantes, além de vídeos e episódios do podcast. E também tem os nossos cursos, né? Nossos cursos sempre muito bons, bem feitos, com todo carinho, para que você realmente possa aprender por um preço justo e aprender um conteúdo de qualidade. É isso aí. Nos vemos então na próxima. Eu sou Jefferson Dias e até mais.